irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. O pastor espera que mais este momento da nossa série Não Só de Pão, de estudo da palavra, também te encontre aí do outro lado, bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a morte. Você já reparou o quanto a morte ainda nos incomoda enquanto seres humanos? Se pudéssemos evitá-la, certamente faríamos de todo o possível, não é mesmo? Pensemos, por exemplo, nos cemitérios. O quanto os cemitérios estão envoltos em crendices, superstições, feitiços, despachos e assim por diante. Quantas pessoas não têm medo dos cemitérios? Ninguém compra casas ou dificilmente adquire casas próximas de um cemitério. Terrenos, propriedades que ficam próximos a cemitérios normalmente são desvalorizados. Cemitérios são lugares de morte, e porque são lugares onde temos de lidar com a realidade da morte de maneira tão tangível, nós não gostamos muito de cemitérios. A morte faz parte da vida também do cristão. Infelizmente, enquanto o pecado existir, haverá morte. E não somente morte para os seres humanos, mas morte dentro da criação de Deus. Neste momento, nós estamos vivendo o Setembro Amarelo e nós lembramos de uma forma muito cruel de morte durante este período para prevenirmos que este acontecimento também continue se multiplicando em nosso meio, o suicídio. A Igreja, entendendo a importância da vida, ela como promotora da vida e que também prega sobre a responsabilidade da vida, sobre a grandiosidade da vida e sobre o quanto a vida é santa e especial para Deus, ela também trata sobre este tema da morte. Para falar sobre isso, nós vamos pegar uma passagem do pastor Paulo, um sermão que o pastor Paulo pregou aos Coríntios. E ele também tratou deste tema da morte em alguns de seus sermões. O texto para hoje, portanto, é o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versículos 54, 55 e 56 deste texto, que dizem: assim, quando este corpo mortal se vestir daquilo que é imortal, quando este corpo que morre se vestir daquilo que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Até aqui a leitura do nosso texto, que nos dirige também neste momento de meditação na Palavra de Deus. Eu poderia perguntar para você, aí do outro lado, o que causa a morte? Você poderia dizer: pastor, diversos motivos, uma doença, um acidente grave e assim por diante. Mas essa ainda não é a resposta para a pergunta. O que causa, de fato, a morte? O pastor Paulo é bem claro em dizer: o que causa a morte é o pecado. A morte é uma consequência do pecado. E porque todos pecaram, todos morrem. Belisque-se agora neste momento. Se você sentir dor, você ainda está vivo. E se você ainda está vivo, entenda bem que a morte chegará também para você. Dizer isso assim não nos causa incômodo, certo? Todos nós temos por certo isso. Certamente, um dia vamos morrer, a menos que o dia de Cristo se faça presente antes desse momento. Do contrário, todos iremos morrer. Isso não causa terror em ninguém, afirmar isto. Mas à medida em que estes dias, ou em que este dia em especial se aproxima, nós seres humanos vamos ficando atemorizados, inclusive os cristãos. À medida em que a realidade da morte se aproxima de cada um de nós, no nosso íntimo nós vamos ficando incomodados com a proximidade dela. Quanto mais próximos dela, na nossa velhice especialmente falando, mais incomodados ficamos no nosso íntimo. Isso porque nós não fomos criados para morrer. Não estava nos planos de Deus a morte. Ela é, por assim dizer, um acidente de percurso. A morte veio por causa do primeiro homem. O primeiro homem, Adão, trouxe consigo a morte. E porque ele pecou, trazendo então a morte,
todos os demais que vieram dele também morrem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A morte se faz presente porque somos pecadores. E ela é algo tão forte, tão cruel na nossa vida, ela é algo tão extremo dentro da criação de Deus, que nem mesmo o batismo, por exemplo, ou o sacrifício de Cristo consegue tirar de nós a realidade da morte, a realidade do pecado. E por mais que o sacrifício de Cristo nos perdoe, nos traga perdão, nos traga um Deus agora compassivo para conosco, por mais que o batismo nos entregue esta graça de Cristo conquistada na cruz, ainda assim o pecado continua em nós. Tão grande ele é, algo tão severo, tão extremo e cruel, demoníaco e diabólico é o pecado. Ele ainda continua conosco. E se ele continua conosco, é claro, a sua consequência última também continua conosco: morrer. A morte ainda nos incomoda, inclusive aos cristãos. Os cristãos, no entanto, não se desesperam no entorno ou na proximidade da morte. Pelo contrário, eles descobriram um antídoto para a morte. Lhes foi apresentado algo novo, que tira da morte, e por isso tira dos nossos corações, o poder de aterrorizar ou de vivermos e estarmos aterrorizados com a premissa da morte que nos permeia o tempo todo. A nós cristãos foi revelado que a morte perdeu o seu poder de ferir. Ela não é mais vitoriosa porque alguém foi vitorioso sobre ela. Interessante essa linguagem de Deus. Deus coloca a morte, através do pastor Paulo, como num ringue, numa batalha, ou até mesmo poderíamos dizer numa guerra. E do outro lado está Cristo como adversário dela. E por mais que ela pense em algum momento, ou ela possa cogitar que ela saiu vitoriosa sobre o inimigo dela, Cristo Jesus, ainda assim ela se engana, porque ao terceiro dia Cristo vive. O sepulcro está vazio e por isso a morte perde totalmente o seu poder de aterrorizar. Porque ele vive, nós também viveremos. Apesar de termos de passar ainda pelo nosso último inimigo, que é a morte. Estar em Cristo tira de nós o medo da morte. Mas é mais do que isso. Estar em Cristo ressignifica de vida os nossos dias. Estar em Cristo é acordar a cada manhã sabendo-se vitorioso em mais uma noite que passou, sobre a morte também. Acordar com vida a cada manhã é um milagre que Cristo faz na minha e na sua vida. Por isso, ser cristão é muito mais do que perder o medo do terror da morte, o desespero que a morte pode trazer. Ser cristão é, todos os dias, ressignificar e reentender da parte de Deus o que é viver, o que é vida. Ser cristão é saber, portanto, que toda vida importa, porque é mantida, sustentada por este Cristo, que vive e que vivifica também a sua criação. Por isso, Setembro Amarelo é muito mais do que um período para lembrarmos da realidade da morte, do suicídio em nosso meio. É um período para que nós, igreja, também preguemos a importância e o valor da vida a partir daquele sepulcro vazio. Aquele sepulcro vazio ressignifica de vida os meus dias. Os meus dias de homem mortal, que seriam vividos em morte, porque enquanto pecador eu sou mortal e sou a morte personificada nesta pessoa. Por causa de Cristo, no entanto, eu sou ressignificado por Deus para também produzir vida, algo que não está propriamente em mim, mas que Deus me concede. Este homem mortal agora pode produzir vida também, compartilhar vida que não é dele, que não pertence a ele, mas que vem de Deus e é dada a ele para os outros agora também. Que extraordinário isso! Saber que todos os dias são vividos em Cristo e por isso vale a pena viver. A morte não tem mais o poder de assustar, de ferir o nosso coração ao ponto de causar desespero,
Portanto, você que vive, agradeça a Deus por viver, por estar vivo, porque é Deus em Cristo que todas as manhãs vem fazer este milagre, transformar a tua realidade noturna de morte enquanto você dorme, para fazer brotar em ti algo que não é próprio teu em cada manhã, vida e vida com Deus. Para nós, viver é tão bom e tão extraordinário, um milagre tão grande, que todos os dias valem a pena ser vividos, portanto, inclusive e até mesmo o dia da nossa própria morte, é um dia que vale a pena viver. Que Deus te conceda esta fé em Cristo Jesus, o Cristo vivo, ressurreto, que saiu vitorioso, segundo o pastor Paulo, segundo a palavra de Deus, sobre o maior inimigo que eu e você ainda temos de enfrentar, mas que já não tem poder de nos derrotar por causa de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Esse é o antídoto para a morte. Ele já foi descoberto e o melhor de tudo, ele é de graça. Não precisamos comprá-lo. Mas diz a palavra de Deus, agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela é gratuita, ela é para mim, ela é para você. É o nosso antídoto para o Setembro Amarelo e para todo o restante da vida com Cristo. Que Deus nos guarde assim. Vamos orar? Amado Pai Celestial, te agradecemos porque o Senhor ressignificou os nossos dias a partir da ressurreição de Cristo. É nele, por meio dele e para ele que nós vivemos e nos movemos. E por isso, todos os dias desta vida presente são belos, são bonitos e valem a pena serem vividos. Concede aos nossos corações esta certeza de fé, para que nunca nos desesperemos diante da realidade e até mesmo da crueldade da morte. Permanece conosco, para que nós possamos a cada amanhecer permanecer contigo. Em Cristo Jesus. Amém. Deus te guarde e te preserve para a vida eterna nesta fé. E até o próximo encontro na Palavra de Deus.